E certo. A minha câmera está aí de lá. Talvez vocês me vejam olhando assim, porque o meu computador está aqui e minha câmera está aqui. Então, vamos lá. Desde já sejam bem-vindos, né, pessoal, ao nosso encontro. Nós iremos abordar sobre cinesiologia e biomecânica. Para a gente compreender a biomecânica, gente, e a cinesiologia, vocês precisam compreender o porquê vocês necessitam estudar isso, né? Alguém aqui já tem uma prática da educação física, já trabalha em academias, já trabalha em clubes, já tem algum cliente, já faz algum trabalho com a educação física? Sim. Sim? Vocês estão em qual semestre? É o quinto, né? Quinto semestre, não é isso? Olha só, então, quinto semestre você já tem uma bagagem boa. Então, vocês precisam compreender que a educação física, ela se trata de quê? Do trabalho com o corpo e esse corpo em movimento, não é isso? Então, quando se trata de movimento, existem áreas, existem pesquisas, existem ideologias, existem procura a compreender como esse corpo em movimento é visto, né? Como esse corpo em movimento ele é importante, como esse corpo em movimento ele acontece, né? E existem áreas de estudos que vão focar nisso, no movimento do corpo humano. Uma delas, que eu acho que vocês já tiveram essa disciplina, é a anatomia, né? A anatomia e a fisiologia. Depois da anatomia e a fisiologia, que a gente vai compreender todo o funcionamento do corpo humano, como ele é caracterizado, toda a sua composição, tudo isso, a gente vai ter duas áreas primordial para que o nosso trabalho, enquanto professor e professoras de educação física, ocorra dentro do que nós esperamos, dentro do que nós precisamos compreender de necessidade de aprimorar e oferecer um trabalho de qualidade para os nossos clientes, né? Que é a cinesiologia e a biomecânica. Não tem como a gente compreender movimento, não tem como a gente prescrever movimento, não tem como a gente aprofundar as nossas discussões sobre movimento se nós não compreendemos a cinesiologia e a biomecânica. Talvez a cinesiologia e a biomecânica sejam as duas das principais áreas mais importantes para o profissional de educação física, né? Aquele profissional que ele não procura conhecimento sobre isso, que ele não procura se aprofundar sobre essas determinadas áreas, eu posso afirmar para vocês que ele será um pouco limitado, né, na sua prescrição. Por quê? Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é compreender o indivíduo, né? A partir da avaliação que a gente realiza, a gente compreende como é o corpo desse indivíduo, quais são as suas limitações, quais são os seus desvios posturais, para a partir daí a gente começar a detalhar, organizar, pensar, sistematizar movimentos ideais para aquela pessoa. Para que a gente possa avaliar, para que a gente possa prescrever, para que a gente possa indicar movimentos ideais para aquela pessoa, é necessário que a gente tenha o domínio dessas duas áreas, que é a cinesiologia e biomecânica, né? Então, na unidade 1, já estou falando, na verdade, o porquê nós devemos estudar cinesiologia e biomecânica. Eu fiz esse contexto só para vocês compreenderem a importância disso, né? Ela é extremamente importante. Essa aula e essa disciplina, ela não vai nos dar uma base tão aprofundada sobre isso, mas ela vai ser uma base firme. Pensem que aqui nós estamos fazendo o alicerce de uma casa.
né? Nós estamos o quê? Fazendo uma base muito forte, um alicerce forte, para que a gente possa construir uma casa firme que não vá cair lá na frente, né? Então, essa base aqui vai dar a vocês a possibilidade de vocês aprimorarem, aprofundarem o conhecimento sobre essas áreas e sobre o estudo sobre o movimento humano, né? Então, nós veremos 2 tópicos de forma bem rápida, porque esse tópico ele é muito conceitual, né? E eu quero aprofundar um pouquinho na unidade 2, que ele fala sobre questões mais, como é que eu posso dizer, mais técnicas, mais científicas, né? Que é importante vocês compreenderem agora. Então, a diferenciação entre cinesiologia e biomecânica e conhecendo a cinesiologia e a biomecânica, né? Então, a diferenciação entre cinesiologia e biomecânica. A cinesiologia, ela é uma área do conhecimento, né, que ela vai ser basicamente a ciência que estuda o movimento, né? A ciência que estuda o movimento humano é a cinesiologia. Então, olha só, se cair lá na prova de vocês, talvez vocês já até tenham respondido algumas online, né? E vai ficar aí para vocês fazerem a prova final presencial. Se cair alguma questão lá sobre o que é cinesiologia, vocês já compreendem que ela é o quê? Ela é a ciência, ela é a área do conhecimento que estuda o movimento humano. Não tem erro, ela é isso. Só que a cinesiologia, gente, ela é uma área que é muito complexa. O movimento ele é complexo, porque nós temos um corpo e cada corpo se movimenta de uma forma, né? Cada corpo se adapta de uma forma, cada corpo realiza um movimento dentro da sua forma. Existem milhões, bilhões, bilhões de pessoas, trilhões de pessoas, e cada pessoa dessa se movimenta de um jeito diferente, e a gente precisa compreender esses movimentos. Então, pensando, se você tem 20 alunos, você tem que compreender que aqueles 20 alunos se movimentam e realizam exercícios e movimentos de forma diferente. E como é que você vai compreender que cada aluno você precisa trabalhar esse exercício, aquele exercício, esse movimento? É a partir desse estudo aqui, é a partir da cinesiologia. Então, ela é uma área do conhecimento que é muito complexa e que ela se relaciona com algumas outras áreas. Como nós podemos ver aqui, a fisiologia do exercício, né? A própria biomecânica, que nós iremos compreender no instante, o desenvolvimento motor, a anatomia, o treinamento esportivo, a aprendizagem motora e a psicologia esportiva. Então, olha só o quão complexo é a cinesiologia, né? Então, somente você tentar compreender a cinesiologia de forma isolada não vai acontecer, porque ela se relaciona com as outras áreas, né? E é necessário que a gente tenha um equilíbrio de conhecimento quando a gente fala da nossa área da educação física. Não é só a cinesiologia que vai lhe dar base para ser um bom profissional. Não é só a anatomia que vai lhe dar base para ser um bom profissional. Não é só a fisiologia. É a junção de todas elas e você tendo como saber relacioná-las, né? Então, compreendam que a cinesiologia, ela é a ciência que estuda o movimento humano, né? E que ela é complexa e que se relaciona com várias outras áreas. Até aí, tranquilo, gente? Tá ok? Podemos seguir? Podemos seguir. Sim. Beleza. Tá bem compreensível para vocês, não tá? Qualquer dúvida, levanta a mãozinha. Então, partindo aqui para o conceito etimológico da palavra cinesiologia, né? Essa palavra ela advém lá do grego, né? Que da palavra kinesis junto com a palavra logos, que significa kinesis, que vem do movimento, e logos, que vem do tratado. Desde então, a gente compreende lá da etimologia grega que a palavra cinesiologia, que vem do kinesis e do logos, ela se relaciona com o quê? O movimento tratado. Um movimento que é sistematizado, organizado, pensado, pesquisado, né? A partir daí, a gente começa a perceber que ela é o quê? Se fala de movimento tratado desde a sua etimologia, que vem lá da Grécia, ela se torna o quê? A ciência
que tem como foco analisar o movimento do corpo humano, né? Então, ela é a ciência que estuda os movimentos do corpo humano. Compreendido isso, não vou ficar sendo redundante. E aí a cinesiologia, a gente compreender que ela é o estudo do movimento humano, né? Existem algumas subdisciplinas, como eu falei para vocês, né? Que é a biomecânica, a educação física adaptada, fisiologia do exercício, comportamento motor, treinamento atlético, história do desporto, pedagogia do desporto, filosofia do desporto, arte do desporto e psicologia do desporto. Então, ela não só é relacionada, gente, a nós compreendermos o movimento pelo movimento. É compreender o movimento de forma aprofundada. Quando fala aqui, ó, da psicologia e quando fala aqui da filosofia, vocês podem até estranhar, gente, não é movimento? O que é que tem a ver filosofia e psicologia com movimento? Tem sim, né? As condições psicológicas, emocionais do atleta, do seu indivíduo, influencia na realização do movimento dele. A compreensão cultural, contextual do seu aluno, do atleta, sobre determinado movimento, esporte, influencia no seu desempenho. E a cinesiologia vai até aí. Ela não só se relaciona ao movimento bruto, fazer por fazer. Não. É fazer e compreender o porquê aquilo é feito e compreender os desvios posturais, né, as limitações para que a gente possa melhorar a realização do movimento do nosso indivíduo. Então, vamos lá dar um exemplo. Vocês concordam comigo que um atleta de futebol, quando ele não tem um bom equilíbrio emocional e ele consegue se abalar com algumas questões psicossociais, né, algumas questões, problema familiar, ou problema dentro do clube, ele não vai conseguir render de forma 100%, não é isso? Ele vai conseguir. Por quê? Porque a sua relação psicológica influencia na realização do movimento que vai implicar em uma boa atuação ou então não um bom desempenho. Então a cinesiologia ela chega até aí. Compreendam, né? A partir daí, vamos ver alguns conceitos e definições, né? A, a cinesiologia ela é o estudo que ela é a área do conhecimento que estuda o movimento humano. E a biomecânica, o que é que ela é, né? Já vou dizendo para vocês. São quase sinônimos, mas são diferentes. São quase iguais, mas são diferentes. É bem isso mesmo. A biomecânica ela está inserida dentro da cinesiologia. Se a cinesiologia estuda o movimento, a biomecânica vai pegar ali uma parte da cinesiologia e vai aprofundar o seu estudo, a sua pesquisa, né, o seu objetivo. Então, a biomecânica ela vai ser o quê? Ela vai ser a aplicação de princípios mecânicos no estudo dos organismos vivos, né? Então, o que é mecânica? A mecânica ela vai ser um ramo da física que analisa as ações das forças sobre partículas e sistemas mecânicos. Então, o que é que a biomecânica vai fazer? Ela vai estudar, como exemplo, Leonardo anda de uma forma. A biomecânica vai tentar analisar a passada de Leonardo, vai tentar compreender a mecânica desse corpo dele em movimento, qual a força que ele emprega, quais são ali o ângulo que é realizado, cada passada, né? Vai ser um trabalho bem minucioso, bem, como é que eu posso dizer? Um trabalho bem detalhado sobre aquele determinado movimento. E aí, a biomecânica, a mecânica, ela possui dois ramos importantes, que é a mecânica estática e a dinâmica. A estática, ela é o ramo da mecânica que trata de sistemas em um estado constante, ou seja, parado, né? Pode falar, Leonardo, fica à vontade. Você levantou a mão. Então, professor,
aquele profissional que ele é especialista na biomecânica, ele já tem mais uma vantagem para poder estar avaliando aquele aluno, não é? Perfeito, perfeito. Justamente. Por quê? Porque quando o profissional ele tem uma boa bagagem da biomecânica, ele vai compreender que se o aluno realiza aquele movimento com aquele ângulo, ele pode não estar trabalhando a musculatura que eu desejo. É aí onde entra a questão de correções posturais na realização do movimento. Então vamos pensar aqui na academia, vamos dizer uma puxada. O aluno está realizando uma puxada, segundo ele, para trabalhar dorsal. Só que aí nessa puxada, você consegue visualizar que quando ele realiza um movimento, o seu cotovelo tem algum desvio que não condiz com o movimento ideal para trabalhar dorsal. O profissional que tem o conhecimento da biomecânica, ele vai compreender o quê? Ó, aquele simples cotovelo que está fora do eixo ideal vai influenciar na contração daquela musculatura que é desejada. Compreende? A biomecânica, Perfeito. ela vai nos dar essa base para a gente poder compreender como deve ser realizado o movimento de forma ideal para se trabalhar dentro do objetivo que a gente espera. Deu para compreender, né? E é a partir daí onde entra a questão do alto rendimento, gente. A biomecânica nos dá base de dizer que, ó, se você der abraçada aqui na natação dessa forma, você vai conseguir ser mais rápido. Se você consegue dar o passo na corrida dessa forma, você vai conseguir fazer ela mais rápida. Você vai conseguir ter um pace mais melhor. E por aí vai. É o estudo do movimento de forma bem minuciosa para que você consiga aumentar o desempenho do indivíduo. Além dessa compreensão da estática, existe a dinâmica, que é o ramo da mecânica que trata de sistemas submetidos à aceleração, que é o quê? O corpo em movimento, em aceleração. Deu para compreender aí? Podemos seguir? Por mim, sim. Vamos lá. Aí nós entramos aqui alguns contextos históricos. Arquimedes não, Arquimedes é um outro autor. Vamos falar primeiro de Aristóteles. Aristóteles, eu vou passar bem rápido nisso, porque isso vocês podem compreender lendo, né? Mas é bom falar, eu gosto de falar tudo que tem no módulo, né? Mesmo que seja de forma bem breve, mas eu gosto de falar. Então, Aristóteles, ele é considerado o pai da cinesiologia, né? Por quê? Porque, segundo alguns estudos, dizem que Aristóteles observou os animais no seu ambiente natural, ou seja, na selva, é, lá no local que ele conseguiu observar, e ele retirou conceitos que descreviam a ação dos músculos, dos ossos, né, da análise geométrica daquele animal. Então ele observou o leão correndo e ele começou a perceber que aquela musculatura da parte anterior trabalhava mais do que a inferior ou do que a posterior e por aí vai, né? Então ele é considerado o pai da cinesiologia. Aristóteles já lá em 384, entre 384 e 350, em 350 e 384 antes de Cristo, ele já tinha feito essa análise. Olha só o quão velho é a cinesiologia. Além disso, nós temos algum outro autor que é Arquimedes, né? Arquimedes, ele também foi um cara muito importante porque ele conseguiu o quê? Ele conseguiu já tentar sistematizar melhor os estudos sobre a cinesiologia, né? Ele conseguiu já fazer algumas anotações, algumas sistematizações, dentre outras. Além de Arquimedes, nós temos Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, lá no Renascimento, né? Ele, ele foi um dos grandes autores que marcou isso. Já estou entrando aqui em história e filosofia. O Renascimento ele é uma época que foca em quê? É a transição, né, do pensamento da Idade Média
que é onde tinha Deus no centro de todas as coisas, e passa o homem estar no centro de todas as coisas, né? Então a igreja que era o poder perde o espaço e se dá espaço que é a ciência. E Leonardo da Vinci, com relação ao movimento, ele é extremamente importante, porque não sei se vocês já viram deixa eu olhar se eu trouxe aqui no slide. Não, não trouxe não. Mas tem uma figura, uma obra que é marcante de Leonardo da Vinci, que é o homem no centro de todas as coisas, que é aquele homem com os braços abertos, né, em uma posição de braços abertos e pés abertos, no centro, dentro de um círculo. Aquilo significa que é o homem no centro de todas as coisas, que ele tem o controle de tudo. E aí, a partir daí, começa o quê? A revolução científica. Então, esses três caras são um dos caras mais importantes da cinesiologia que conseguiram aprimorar, fazer com que ela fosse evoluindo. Só preciso que vocês compreendam isso, ok? Então, voltando aqui à definição, que é conhecendo a cinesiologia biomecânica, a cinesiologia ela vai o quê? Estudar, ela é o estudo científico do movimento humano, e a biomecânica vai ser o estudo do movimento e do efeito das forças sobre os sistemas biológicos, né? Então, vai ser a compreensão do movimento de forma bem mais minuciosa em compreender a força que ele emprega, a postura que ela emprega, né? Dentre outras questões sobre o movimento. Então, existem, pessoal, algumas formas que são utilizadas na biomecânica e na cinesiologia para se avaliar o movimento. Então, se eu preciso compreender o movimento do meu aluno para que eu possa prescrever o treinamento para ele, eu preciso fazer o quê? Avaliar. Não tem como, eu costumo falar para todos os meus alunos, gente, não tem como prescrever exercício se você não avalia. Você prescrever exercício sem avaliar o indivíduo é você estar dando um tiro no escuro. Você não sabe para onde ele vai, para onde a bala vai, né? Então, a biomecânica e a cinesiologia vai nos dar materiais, vai nos dar, como é que eu posso dizer? Vai nos fornecer estudos e equipamentos e áreas para a gente poder avaliar o indivíduo para melhor prescrevermos. Uma delas é a cinemetria. A cinemetria ela vai ser o quê? Ela vai ser uma metodologia biomecânica que vai se destinar à obtenção de variáveis cinemáticas para a descrição de posições ou movimentos no espaço. Lembra quando eu dei o exemplo de avaliar a passada de Leonardo? É a cinemetria que vai fazer isso, né? Ela vai ver, ó, quando o Leonardo dá a passada, existe ali uma rotação externa ou interna do quadril que vai influenciar nessa força, nessa resistência dele, que implica em ele não realizar o movimento ideal, que vai implicar no resultado dele final lá, quando for ver o seu resultado ali por quilômetro ou a corrida de 5 km, 10 km que ele realizou. É a cinemetria que vai nos dar essa base, né? Além da cinemetria, vamos compreender ela aqui mais um pouquinho aprofundada, ela é um conjunto de métodos que permite a determinação da posição e orientação dos segmentos corporais, buscando o quê? Buscando compreender, medir os parâmetros cinemáticos do movimento, né? Isto é o quê? Compreender ali a posição que, quando esse movimento ele acelera, ele tem essa velocidade, ele tem essa resistência, né? Basicamente isso. E é um instrumento básico para as medidas cinemáticas e é baseado em câmaras de vídeos que registram a imagem do movimento ou as coordenadas dos pontos de interesse, ou então através de softwares específicos calcula as variáveis cinemáticas de interesse. Vocês já viram alguma reportagem, sei lá, algum tipo de conhecimento relacionado à cinemetria que é utilizado muito na natação? Eu estava assistindo um documentário de Michael Phelps, né? E Michael Phelps, ele foi estudado, né? E aí utilizaram da cinemetria para compreender o porquê ele era tão rápido na piscina.
Qual era a diferença do movimento dele para os demais nadadores? A cinemetria nos explicou que Michael Phelps ele conseguia bater todos aqueles recordes porque ele tem uma composição corporal e um movimento de braçada e de pernadas na piscina, na água, que fazia com que ele fosse muito rápido. E é que aquilo era único dele, né? E aí eles analisaram que a braçada dele era mais próxima do corpo do que mais aberta, né? Que os seus dedos entravam mais na água do que os outros atletas, que o seu corpo ele emergia menos na água do que os outros atletas, e por aí vai. É a cinemetria que não vai dar essa base da gente compreender as diferenças de movimentos dos indivíduos, né? Além da cinemetria, existem outros métodos que são utilizados. Nós mesmos, fala a gente, eu me incluo, né, que trabalha assim no dia a dia com pessoas que não tem esse vigor tão científico de avaliar, a gente não vai poder ter esse dado da cinemetria, né? Porque é algo que é mais científico, né? Um estudo mais aprimorado, deixa lá para a ciência. Mas existem outras áreas que a gente precisa aprofundar, né? E a gente precisa ter esse conhecimento que é primordial para nós avaliarmos nossos alunos. Uma delas é o quê? A antropometria. Vocês já tiveram a disciplina de avaliação física? Não? Que eu me lembre, não. Então vocês vão ter. Na avaliação física vocês vão ver aí antropometria, dinamometria, dentre outras áreas de avaliar, né? Então, alguns métodos de medição biomecânica do esporte é o quê? Antropometria, a cinemetria, a dinamometria e a eletromiografia. Então, a cinemetria, como eu falei, ela já aprofundei, ela é aquele estudo bem minucioso, né? A dinamometria, ele vai ser um equipamento, uma forma de avaliar a força de determinados membros, né? Ali. A dinamometria também, ela é utilizada em alguns clubes, principalmente de futebol, que é para avaliar os níveis de força dos membros inferiores, né? Essa máquina aqui mesmo, pode olhar que todo atleta, quando é contratado no futebol, ele passa por uma bateria de exame. Um dos exames é esse aí, que a gente chama de exame isocinético. Isocinético porque é para compreender como está a sua relação de força nos membros, né? É tipo uma cadeira extensora que ele precisa realizar um movimento de extensão do joelho, contraindo o quadríceps para ver o seu nível de força na perna. Tem um vídeo que rolou muito nas redes sociais que foi do jogador Hulk fazendo isso, né? Não sei se vocês viram. Existe a eletromiografia, que são elétrodos que são colocados em determinadas partes do corpo, e aí pede-se que o indivíduo que está sendo avaliado realize movimentos, determinados movimentos, e a partir da eletromiografia, desses elétrodos colados naquele local, a gente vai compreender quais musculaturas estão sendo mais recrutadas do que a outra, né? Então, vamos dizer que nós botamos o indivíduo para fazer um agachamento na barra livre, né? E aí a gente vai utilizar da eletromiografia para saber quais musculaturas são mais trabalhadas naquele agachamento. E aí se dispersa vários elétrodos no corpo do indivíduo e aí pede-se que ele agache. Agacha aí. Quando ele agacha, vai ver que, né, na fase excêntrica do movimento é trabalhado mais quadríceps, mais glúteo, mais isso, mais aquilo. Na fase concêntrica é trabalhado isso, isso, isso e isso. A eletromiografia vai nos dar base para a gente compreender quais musculaturas têm mais ênfase em determinados movimentos, né? Além da eletromiografia, nós temos também a antropometria. Essa é a que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, né? Que vai ser o quê? Vai ser a gente compreender o quê? Os tamanhos do físico, a composição corporal do nosso aluno, né? Os comprimentos, as profundidades e as circunferências
corporais, né? Então, a simples fita, a gente faz uma antropometria para saber se a circunferência do braço direito está igual à do esquerdo, se a do antebraço direito está igual ao do antebraço esquerdo, se a circunferência do tórax, a circunferência do quadril, a circunferência da panturrilha, a circunferência do quadríceps e por aí vai. É necessário que a gente utilize disso. Além disso, a antropometria, ela vai também ter algumas outras técnicas, como dobras cutâneas, né, para a gente saber os milímetros de gordura de cada segmento do nosso corpo, ou do corpo do nosso aluno, que vai ser importante para a gente determinar qual tipo de treinamento nós vamos utilizar. Se esse indivíduo precisa emagrecer, se ele precisa construir, se ele precisa dar um foco em massa, em hipertrofia, se ele precisa dar um foco em força, e por aí vai, né? Então, são áreas da antropometria que a gente precisa manjar, compreender para a gente poder trabalhar com os nossos alunos, né? Olha aí aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, aqui medindo o diâmetro ósseo, aqui as dobra cutânea, né, que é utilizado o adipômetro. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer alguma avaliação com isso, gente? Vocês já sabem? Ainda não, professor. Ainda não? Mas vão ter. Espero que na disciplina de avaliação física vocês possam aprender isso, né? Não pode sair da disciplina de avaliação física sem saber manusear um adipômetro. Inclusive, era algo que eu queria aprender até, mas nunca tive ainda a oportunidade ainda não. Vai ter. No curso de vocês tem essa disciplina, mas na frente, acho que no 6º ou 7º semestre, vocês pegam essa disciplina aí. E aí vocês vão conseguir compreender. A fita métrica para a gente ver as circunferências e dentre outras técnicas, né? E aí, a antropometria, pessoal, ela se divide em 4 tipos, né? A somatometria, que são as dimensões do corpo, vai medir as dimensões do corpo. A cefalometria, que vai medir aí as medidas da cabeça. A osteometria, que vai fazer o estudo dos ossos cranianos. E a pelvimetria, que vai fazer o estudo das medidas pélvicas. Ok? Além disso, nós temos também na biomecânica e na cinesiologia a classificação dos somatotipos, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar muito nisso, né? Quais são os 3 biotipos do ser humano, né? Endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. Vocês já ouviram falar nisso? Sim, sim. É o que mais, talvez, muita gente ouviu falar, né? Então, o que é a classificação de somatotipo? Ela é a descrição de conformação morfológica presente, né? É expressa em uma série de 3 numerais dispostos sempre na mesma ordem, onde o primeiro componente refere-se à endomorfia, que é ou gordura relativa. O segundo, a mesomorfia, ou desenvolvimento muscular. E o terceiro, que é o componente de ectomorfia, ou linearidade específica. Isso segundo Riet-Cart lá em 1967, né? Só que existem algumas características de cada biotipo. Vamos lá. O endomorfo, uma pessoa com somatotipo endomorfo. Visualmente, a gente observando, ela vai apresentar uma característica física, uma estrutura física bem aparente, que é de quê? O arredondamento das suas curvas corporais. Mas se aquelas pessoas que vão ser mais baixas, que vai ter uma visão assim de gordura mesmo, de gordo, né? Com os ossos bem largos, né? Às vezes se considera um indivíduo obeso. Vai ter pouca aparência muscular, você não vai conseguir notar muita musculatura nessas pessoas, e vai aparecer também um grande volume abdominal, ou pescoço curto e ombros quadrados, né? Então vai ser aquelas pessoas que têm a visão mais de gordo mesmo, né? A mesomorfia. A mesomorfia, ela vai ser considerada como uma das não é que seja melhor, né? Mas vai ser ali o equilíbrio entre os biotipos, né? Vai ser pessoas que têm características com grande relevo muscular, é bem aparente, né? Vai ter ali os trapézios, essa parte superior aqui muito bem
aparente, os deltoides aparentes, o abdômen também, né? Vai ter uma estrutura óssea mais maciça, vai ter ali uma pequena quantidade de percentual de gordura corporal, né? Você vai conseguir visualizar a musculatura bem aparente nessa pessoa e vai ser um tipo de estrutura corporal que é encontrado mais em atletas, né? A ectomorfia, ela vai ser o terceiro componente que é identificado a partir da linearidade corporal. Uma pessoa que tem um corpo reto, né? Ou seja, ossos longos, né? Baixo volume muscular, pouquíssimo tecido adiposo, que é tecido gorduroso, e tendo ali a caracterização de uma pessoa magra. Então, você vê uma pessoa muito alta, magra, que tem aqui a clavícula mostrando, né? Os braços bem longãos, né? Você vê que aquilo é uma caracterização de uma pessoa ectomorfa. Então, endomorfo, que tem aquela caracterização de pessoas com pouco volume muscular, aparente mais gordura, né? Que são ossos largos e pequenos. A mesomorfia, que são pessoas que têm um grande relevo muscular, com ossos relativamente em equilíbrio, nem tão longos, nem tão curtos, né? Nem tão largos, como também nem tão finos. Vai ter uma estrutura muscular bem definida. E a ectomorfia vai ser aquela pessoa que tem ossos bastante longos, né? Finos, com pouca massa muscular, pouco tecido gorduroso, né? Que se caracteriza por uma pessoa em magreza. Deu para compreender, gente? Sim, sim. Deu. Os Então, aqui mesomorfos, sim. uma imagenzinha só para vocês compreenderem melhor, né? Então, endomorfismo, a adiposidade, né? Que vocês conseguem ver aqui. Mesomorfismo, músculo esquelético versus altura. E ectomorfismo, comprimento. Passando. Alguns métodos que são utilizados pela antropometria. Olha lá, olha só. Medidas de massa corporal. A partir da antropometria, a gente vai saber se a pessoa tem 70 quilos. Quanto é músculo, quanto é gordura, quanto é líquido, quanto é osso. A gente faz isso a partir da avaliação física, né? A partir da dobra cutânea. Hoje se utiliza muito a bioimpedância, né? Só que não é um dado tão fidedigno, né? O adipômetro e a fita, ela é mais fidedigna do que a bioimpedância. A bioimpedância hoje está famosinha, muito utilizada. Por quê? Porque é um equipamento de avanço tecnológico que facilita o trabalho do profissional. É mais rápido para se ter um resultado, né? Então, pensando em questão financeira, se o nutricionista e o profissional da educação física fazia 5 avaliações com adipômetro, com a biopedância ele faz 30 ou 20, né? Então, por isso é muito utilizado. Mas o trabalho mesmo fidedigno é o adipômetro e a fita. Utilizem, não deixem de fazer. Utilize a biopedância e utilize também as dobras cutâneas, né? Então, os diâmetros, vamos saber, comprimentos de osso, altura, as circunferências, a espessura das dobras cutâneas, esses são alguns métodos que são usados pela antropometria, ok? Passando. Alguns índices usados pela antropometria, né? Índice de massa corporal, que é o IMC, índice de conicidade e o índice de relação cintura e quadril, que é o RCQ. Já ouviram falar nesses três? Creio que vocês já tenham ouvido falar mais em IMC, né? Isso a gente aprende lá no ensino médio. Alguém já ouviu falar em índice de conicidade e RCQ? Não, o que eu mais ouvi falar mesmo foi do MC. Pronto, vamos lá. Hoje vocês vão sair fera daqui, né? Então, o índice de massa corporal ele é um dado importante para a gente compreender se seu peso está adequado para sua altura, né? Se você está acima do peso, se você está com peso normal, se você está abaixo do peso, se você está em obesidade grau 1, obesidade grau 2, por aí vai. Só que ele é um dado, pessoal, que
ele é um pouco equivocado. Por quê? Nem sempre uma pessoa acima do peso ou no grau de obesidade, de acordo com o cálculo do IMC, significa que ela é gorda e que ela realmente está obesa. Vou dar um exemplo, um bodybuilder, vamos dizer, um Ramondino mesmo. Vocês conhecem Ramon, né? Bodybuilder. Sim. Pronto. Se você for fazer o IMC de Ramon, ele vai estar lá obeso, em obesidade grau 2 ou grau 3, porque ele tem um grande arcabouço muscular pesado, né? Então, vai ser um dado que vai ser importante a gente fazer o IMC, só que em determinadas situações. E aí você me pergunta, sim, qual dado vai ser importante para a gente avaliar o parâmetro de saúde e de composição corporal do indivíduo? O RCQ, que é o quê? A relação da cintura e quadril. Você tira a circunferência da cintura, tira a circunferência do quadril, divide uma pela outra, vai dar um resultado. Você vai para a tabela e vai ver, ó, essa pessoa corre risco, está moderado, está alto, está baixo, ela corre risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, dentre outras, né? E o índice de conicidade também vai nos trazer essa base de compreensão. Vamos ver cada uma. O índice de conicidade, acho que isso não tem no livro de vocês, é algo que eu estou trazendo a mais. O índice de conicidade, ele baseia-se no pressuposto de que o perfil morfológico do corpo humano, ao apresentar maior concentração de gordura na região central, apresenta um formato parecido com um duplo cone, como uma base comum, ao passo que ao apresentar menores quantidades de gordura na região central do corpo, apresenta aparência similar ao de um cilindro. Então, olha só, uma pessoa gorda, com grande massa adiposa na região central do corpo, ela vai ter o quê? Essa caracterização de dois cones. Um com a ponta para cima, outro com a ponta para baixo. Tá vendo? Parou para perceber? Isso nos traz uma relação de que essa pessoa corre sérios riscos de desenvolver doenças crônicas degenerativas. O que são isso? Doenças cardiovasculares, diabetes, doenças metabólicas, dentre outras. Então, a pessoa que tem o formato do cilindro, ela corre menos risco. Então, o índice de conicidade, ele vai ser um parâmetro importante para a gente, enquanto professores de educação física, poder avaliar os nossos alunos. Se chega um aluno lá para você que tem esse formato de índice de conicidade, ele corre risco. Então, você precisa fazer o quê? Fazer um trabalho detalhado, especial para ele. Se ele chega com a forma de cilindro, você sabe, ó, não, isso aqui está com risco menor, então a gente já pode partir para outra etapa, né? Aqui são alguns cálculos. Eu não vou passar cálculo para vocês, senão a gente vai perder muito tempo. Isso seria se fosse uma aula presencial para a gente poder fazer, né? Mas eu posso mandar esse slide aqui depois para a Tamires e ela passar para vocês, ok? Além desse de conicidade, gente, nós temos também cadê? A relação cintura-quadril, como eu falei, já acabei falando, né? Pega a circunferência da cintura, pega a circunferência do quadril, e aí a gente vai ter se essas pessoas correm risco de desenvolver doenças degenerativas, como hipertensão arterial, diabetes, cardiopatias, dentre outros, né? E aqui são as tabelas. Então, se você vai lá, tirou circunferência do quadril, da cintura, dividiu uma pela outra, vai lá na tabela, era um homem, você viu que pela idade dele, ele está com 92 a 96, está alto? Opa! Corre risco. Temos que o quê? Diminuir essa circunferência da cintura e a circunferência do quadril para que ele deixe de correr risco de desenvolver doenças. Olha só, um simples dado de medida, a gente consegue compreender se o indivíduo está saudável ou não. Entende, pessoal, como a ciência é importante? Né? Vamos lá, seguindo. O IMC já falei, e aqui já falei. E aí eu vou socializar agora para vocês um outro slide
que é a continuação do conteúdo. Vocês têm alguma dúvida? Fiquem à vontade agora para tirarem dúvidas se quiserem. Para mim, tudo ok, professor. A aula Ok, está né? sendo, Deixa a só aula tá sendo bem explicativa. slide. Deixa outro slide aqui ser posto. Tá aparecendo aí, né? Slide para vocês? Sim. Pronto, vamos seguir. No meu tá só o Uniaselv na tela aqui. Isso, é esse mesmo. Ah, Então vamos lá. Eu trouxe algumas autoatividades, né? Mas eu não vou responder com vocês, não, senão não vai dar tempo. A gente só tem mais meia hora de encontro. Meia hora? Não, meia hora não. Temos 40 e poucos minutos. E tem muita coisa que eu preciso falar para vocês. Espera aí. Cadê, meu Deus, o slide? O slide tá aparecendo aí para vocês, gente? Note. Não, Não? só tá aparecendo autoatividade. E agora? Agora tá, acho que o tópico que o senhor passou atrás aí. Principais princípios básicos da cinesiologia e E tópico 2. abordagens sobre o sistema muscular, não é isso? Isso. Pronto, é isso. É isso que nós vamos ver agora. Então, vamos lá, seguindo. Agora nós iremos ver alguns princípios básicos, né, da cinesiologia e algumas abordagens sobre os sistemas musculares, né? É algo que é importante, porque nós vamos falar agora do movimento um pouquinho mais de forma aprofundada. Então, alguns princípios básicos da cinesiologia. Primeiro, a gente precisa compreender, vocês compreenderam, agora é necessário que vocês tentem lembrar de alguns conteúdos de anatomia, né, para que vocês possam compreender isso. Porque a gente compreende o nosso corpo anatomicamente para depois a gente compreender o movimento. Beleza? Então, a coluna vertebral, ela é um dos princípios da cinesiologia, né? Porque ela se trata de uma estrutura óssea que é extremamente importante para o movimento do nosso corpo, né? Ela vai nos dar essa base de sustentação e de estabilização para que ocorra alguns movimentos. Então, voltando. Coluna vertebral, vocês sabem que ela se constitui em 33 vértebras. Vocês sabem disso, né? Nós temos 7 vértebras cervicais, que vai dar C1 a C7. Né? Nós temos 12 vértebras torácicas, que vai dar T1 a T12. 5 vértebras lombares, que vai dar da L1 a L5. 5 sacrais e 3 a 4 coquíneas, né? Isso vocês viram em anatomia. Então, ela é dividida aqui, como vocês podem ver na imagem, em cervical, torácica, lombar e sacral. Apesar dela ser dividida nessas 4 partes, gente, vocês sabem que ela é uma unidade importante. Um probleminha aqui
implica em todo o movimento aqui e por aí vai, né? Aqui vocês podem ver uma vista lateral dela e aqui vocês podem ver uma vista dorsal, né? Vocês sabem que a cervical ela tem uma estrutura anatômica diferente da torácica, a torácica tem uma estrutura anatômica diferente da lombar e a lombar tem uma estrutura anatômica diferente da sacral, né? Vocês sabem que aqui dentro dessa coluna passa, né, aqui o nosso sistema nervoso central. Vocês sabem disso, né? Qualquer probleminha aqui implica em nosso movimento. Então, olha só, a coluna vertebral, a parte cervical, ela é localizada onde? Nessa parte superior do nosso corpo, localizada entre a partir do ombro até a nossa nuca, né? Então, é aí onde é se localizada a nossa coluna cervical. A coluna torácica, ela é localizada no centro da nossa parte superior, né? Do ombro, basicamente, até o nosso cotovelo. Não necessariamente seja assim, cada pessoa tem uma estrutura diferente, mas é uma base de compreensão, ok? A lombar, localizada aqui do cotovelo até a nossa parte do quadril, né? São 5 lombares, da L1 a L5. Vocês lembram da lesão de Neymar, onde ele lesionou a lombar aí? Ficou um bom tempo sem conseguir se movimentar, né? Com poucos movimentos. E a partir da coluna vertebral, a gente vai passar a conhecer agora alguns conceitos cinesiológicos e biomecânicos. Vocês já ouviram falar na posição anatômica? Sim. Já? Pronto. Então, posição anatômica. A posição anatômica, ela vai ser uma posição base, padrão, que deve ser utilizada para que a gente possa implicar e saber compreender alguns conceitos cinesiológicos e biomecânicos, como também utilizadas para que a gente possa avaliar desvios posturais, né? Para a gente poder compreender os desvios posturais em determinar nas pessoas, nos nossos alunos, é necessário que a gente saiba de cinesiologia e biomecânica, senão a gente não vai conseguir compreender, né? E lembrem-se, o nosso trabalho é justamente isso, pessoal. É compreender, identificar as limitações de movimentos, os desvios posturais, para que a gente possa aprimorar esse resultado que a gente vai colher do corpo de cada indivíduo. Então, a posição anatômica. A posição anatômica, ela vai uniformizar todas as descrições anatômicas em relação a uma posição constante, padrão, evitando descrições diferenciadas. Ela vai ser caracterizada como o indivíduo de forma em posição ereta, né, em pé, ortostástica ou bípede. Então, a face voltada para frente, pessoa em posição ereta, totalmente ereto, nada de estar curvado, né, ou de lado, não. Ereta, de frente, com o olhar lá no horizonte, né? Olhar dirigido fixo lá no horizonte. Membros superiores estendidos ao lado do tronco e com a palma da mão voltada para frente, em posição supinada. Nós vamos ver isso aqui, o que é supinada, o que é pronada. Talvez vocês viram isso também em anatomia, né? Então, olha só, posição anatômica. Você vai avaliar o seu aluno. O que você vai pedir para ele? Você vai ficar aqui em posição anatômica. De uma posição em pé, de forma ereta, olhando lá no horizonte, né? Com os membros superiores estendidos ao lado do tronco, com as palmas da mão voltadas para a frente. Os membros inferiores unidos com as pontas do pé dirigidas para a frente. Nada de abertura dos pés, né? Os pés unidos, com as pontas dos pés
voltada para frente. Vai ter aqui, pessoal, preste atenção quando vocês forem pedir para o seu aluno ficar nessa posição anatômica, vai ter alguns alunos que vai ter, de cara você já vai identificar um desvio postural. Quando você pede para ele ficar na posição anatômica, que os membros inferiores deles, os pés, precisam ficar unidos para frente, você vai ver que ele não consegue, né? Ele não consegue, por quê? Basicamente, alguns vão ter rotação externa do quadril e o pé vai ficar um pouquinho lateralmente, né? Para fora. Outros vai ter uma rotação interna do quadril e aí o pé vai ficar um pouquinho lateralmente para a parte interna do corpo. E aí você já identifica, ó, já tem um desvio postural. Pode ter algum encurtamento muscular que está influenciando na posição do pé desse indivíduo. Se ele corre, isso implica. Se ele vai realizar um afundo, que é um movimento bilateral, isso implica, né? Se ele vai realizar algum movimento de estabilidade fixa na plataforma, isso implica. Então você precisa corrigir já esse desvio postural, né? Já em você pedir somente que o indivíduo fique na posição anatômica, você já consegue identificar que tem algum desvio postural ou não. Só em você pedir para ele ficar na posição anatômica. E aí, a partir da posição anatômica, que vai ser nossa base, nós vamos compreender os planos, né? Então, nosso corpo ele tem 3 planos. Ele tem um plano sagital, que é também conhecido como o plano antero-posterior, que vai dividir o corpo verticalmente em metades direita e esquerda, né? Então, lado direito, lado esquerdo. Compreendem? Isso você já viu em anatomia, não é isso? Posso seguir, pessoal? Pode seguir. Pronto. Então, plano sagital, aprenda, não esqueçam isso. Sagital. Divide o corpo em anterior e posterior. Frente, ou não, desculpa, gente. Divide o corpo em direita e esquerda, que é o plano antero-posterior, né? Metade direita, metade esquerda. O plano no qual vai ocorrer o movimento de quê? Para frente e para trás. Beleza? Então, no plano sagital, que divide o corpo em direita e esquerda, vai ocorrer o movimento de frente e trás do corpo. Ou seja, olha aqui, alguns movimentos que acontecem no plano sagital. Ao você olhar a pessoa no plano sagital, você vai compreender que, com relação ao cotovelo, vai ocorrer uma flexão ou extensão, hiperextensão, dorsoflexão ou flexão plantar, que são os movimentos lá dos pés também, né? Nesse eixo lateral, que vai ser dentro desse plano sagital, ele vai ficar perpendicular, né, ao plano sagital, que vai dividir o quê? Em direita ou esquerda. Deu para compreender, gente? Talvez ficou um pouquinho complexo para vocês. Esse eu fiquei um pouco perdido. Pronto, vamos lá. Olha só. No plano sagital, que divide o indivíduo em direita e esquerda, né? O eixo dele vai ser diferente, conhecido como antero-posterior, né? A gente vai poder identificar alguns movimentos dentro desse plano, né? Quais movimentos? Plano sagital, que tem como eixo lateral, que nós vamos poder identificar o quê? Flexão, extensão, hiperextensão, dorsoflexão e flexão plantar. Esses são os movimentos que a gente vai poder identificar dentro desse plano, que tem o eixo lateral. Compreende? Ok, sim. Seguindo. No plano frontal, também denominado como coronal, né? Ele vai dividir o corpo em metades
anterior e posterior, né? Frente e costa. E nesse plano, os movimentos ocorrem do corpo e dos segmentos corporais. Ocorre o quê? Nas laterais do corpo. Então, olha só. No plano frontal, que divide o corpo em anterior e posterior, os movimentos vão ocorrer nas laterais do corpo e dos segmentos corporais. Quais movimentos são esses? Se é movimento lateral, qual é o movimento que é realizado, vamos dizer, do ombro lateral? Abdução ou adução, elevação, depressão. No punho, eversão, inversão, ou desvio radial e ulnar. Qual é o eixo desse plano frontal? É o eixo antero-posterior, né? Que vai ser o quê? Perpendicular ao plano frontal, entre frente e costa. Tá dando para compreender? Ou seja, todo plano tem um eixo. Voltando. O plano sagital, o eixo dele é o quê? Látero-lateral. Que vai ser direita e esquerda. Que vai ter quais movimentos nesse eixo e nesse plano? Flexão, extensão, hiperextensão, dorsoflexão e flexão plantar. No plano frontal, ele tem qual o eixo do plano frontal? O antero-posterior. Quais movimentos vai ser realizado nesse plano, nesse eixo, nesse plano e nesse eixo? Abdução, adução, elevação e depressão, inversão e eversão, desvio radionar, desvio radial. Vocês sabem o que é inversão e eversão? O que é desvio radial e ulnar? O que é abdução e adução? Sabem, pessoal? Abdução e adução eu sei. Também. O resto não. Pronto. Olha só. Elevação. Vamos lá. Abdução é todo movimento que é realizado lateral de afastamento do corpo, né? Adução é todo movimento que passa aqui da linha medial do corpo. Elevação. Elevação é todo movimento de elevar alguma. Vamos pensar aqui, vou dizer um exercício para vocês compreenderem. Elevação frontal. Quando você vai realizar um movimento de ombro, você está o quê? Realizando uma extensão, né, do seu ombro. Você está fazendo uma elevação do peso. Depressão é quando você deprime. Aquelas pessoas que têm um ombro deprimido, né, caído. Inversão. Inversão é quando você, exemplo, pensem aí no punho de vocês, ele está reto. Quando você aponta o dedo aqui para dentro, para o meio do seu corpo, o seu punho vai fazer um movimento de inversão, ó, para dentro, movimento para dentro. É porque minha câmera descarregou, mas eu vou tentar ligar aqui a do computador. Vai estar um pouco escura. Espera aí. Só a sombra. Tá só a sombra, né? Vocês conseguem ver minha mão? Sim. Pronto, vai dar para compreender. Olha só. A mão. Se eu faço esse movimento aqui para dentro, inversão. Tá vendo? Se eu faço esse movimento para fora, eversão. Eversão. Ó, para cá. Pro lado direito. Você aponta. Lado direito. Isso é eversão. Pro lado esquerdo, para dentro. Inversão. Deu para compreender? Sim. Pronto. Desvio radionar. Pode ser isso também, ó. Desvio radial, desvio ulnar. Desvio radial, ou seja, ó, o rádio passa aqui, né? Ó, desvio radial, desvio ulnar. Ou inversão, eversão. Tanto o nosso pé como nossa mão faz isso. Além do plano frontal, que tem como eixo o antero-posterior, nós temos o plano transverso, né? Que é chamado de também plano horizontal, que vai separar o corpo em quê? Em parte superior
e parte inferior. Do quadril para cima, superior, do quadril para baixo, inferior. Então, plano no qual ocorrem movimentos horizontais do corpo e dos segmentos corporais quando o corpo está em posição ereta. Qual é o eixo desse plano transversal? Vai ser o eixo que? Longitudinal. Eixo longitudinal vai ser aquele entre superior, que vai dividir o corpo superior e inferior do plano transverso, né? Que vai acontecer quais movimentos, gente? Rotação lateral e medial, pronação e supinação. Vocês conseguem saber o que é rotação? O que é pronação e supinação? Sim. Ok. Segue o baile. Então, lembrando, plano sagital, nós vamos ter o eixo o quê? Lateral, né? Que vai acontecer o quê? Extensão, flexão, hiperextensão, dorsoflexão e flexão plantar, né? No plano transverso aqui, nós vamos ter o eixo longitudinal, que vai acontecer rotação, pronação e supinação. Beleza? No plano frontal, que também pode ser chamado de coronal, nós vamos ter o eixo o quê? Antero-posterior, que vai acontecer o quê? Abdução, adução, elevação, depressão, inversão, eversão. Deu para compreender? Se não deu, essa tabelinha aqui vocês gravem. Não tem como errar com essa tabela. Então, vamos lá. Plano sagital. O eixo do plano sagital é o quê? Lateral. Quais são os movimentos que são realizados nesse plano e nesse eixo? Flexão, extensão, hiperextensão, dorsiflexão e flexão plantar. O plano frontal, que é do eixo que? Antero-posterior. Quais os movimentos que acontecem? Abdução, adução, elevação e depressão. Inversão, eversão, desvio radial, desvio na. No plano transversal. Qual o eixo do plano transversal? Eixo longitudinal. Quais são os movimentos? Rotação lateral e medial, pronação e supinação. Então, vou fazer uma pergunta aqui a vocês agora para ver se vocês estão manjando, estão sabendo. Se eu realizo uma elevação lateral, um movimento de elevação lateral, em qual plano é esse movimento e qual eixo acontece esse movimento? Sem olhar para a tabela, digam. Frontal e antero-posterior, eu acho. Perfeito. Arrasou, muito bem. Vamos lá, outro exercício. Se eu estou fazendo uma rosca direta, em qual plano e qual eixo está acontecendo o movimento? Aí ficou complicado. Hã? Aprender. No movimento de rosca direta, qual movimento é realizado da articulação? Qual articulação que é envolvida? Qual é, gente? Articulação do cotovelo? Isso. Qual movimento essa articulação realiza na rosca direta? Flexão, né? Extensão e flexão, né? Isso. Pronto. Flexão. Aí você lembra, o movimento de extensão e flexão é de qual eixo e qual plano? Plano sagital, ó. Sim, verdade. Preciso estudar mais a tabela. Pegou a manha? Então é importante vocês saberem isso. Beleza? Vamos seguir. A biomecânica da coluna cervical. Vixe, ainda tem muito conteúdo, viu? Não sei se vai dar tempo a gente falar tudo hoje, não.
São 80 slides. Nós só falamos 40. Também é muita Só põe o coisa para básico passar aí, o mais nesse importante momento. mesmo. Pra prova, pelo menos. Ó, eu vou passar então. Espera aí. Deixa eu só olhar aqui no calendário qual foi o horário que eu... Vamos lá, vamos seguir. Então, a biomecânica da coluna cervical. Quais movimentos a coluna cervical realiza? A coluna cervical, gente, ela está envolvida em um processo de quê do nosso corpo? De sustentação, né? Ela sustenta ali a nossa cabeça, né? Ela também é importante para a realização de alguns movimentos da nossa cabeça, como também proteção das estruturas neurais e vasculares, né? O nosso sistema nervoso passa ali por dentro dela, né? E então estima-se que a mobilização da coluna cervical ocorra 600 vezes por hora ou a cada 6 segundos. Olha, vocês têm noção disso? 600 vezes por hora ou a cada 6 movimentos por segundo. Então, a coluna cervical, ela realiza os movimentos de o quê? Flexão, vocês podem ver na imagem B. Extensão, vocês podem ver na imagem A. Inclinação lateral, vocês podem ver na imagem C. E rotação para esquerda ou direita na imagem D. Aí eu pergunto, vou fazer uma pergunta para vocês, sem eu ainda não ter explicado sobre isso, que não tem no livro de vocês, mas talvez vocês saibam. Nesse sentido, qual é o grau de liberdade de movimento da coluna cervical? Quem sabe me responder? Repete aí a pergunta, professor. Ó, a coluna cervical, de acordo com os seus movimentos, ela realiza flexão e extensão, inclinação lateral, tanto para a direita como para a esquerda, e rotação, tanto para a esquerda quanto para a direita. Qual é o grau de liberdade da coluna cervical? Vocês sabem o que é grau de liberdade? Não. Pronto, vamos lá. Era para ter aprendido isso em anatomia. Toda articulação que realiza movimento, que permite movimento, elas têm o quê? Graus de liberdade, de movimento. O que são graus de liberdade? Graus de liberdade é justamente os pares de movimento que determinadas articulações permitem. Vamos sair da coluna cervical e vamos para o cotovelo. O cotovelo, ele realiza qual movimento? Você falou na estante, Leonardo. De extensão e flexão. Isso. É um par de movimento, não é isso? Se ele estende, ele flexiona. Toda articulação que faz extensão, ela faz flexão, não é isso? Isso. Ela é um par de movimento. Se o cotovelo só realiza, o cotovelo ele realiza algum outro movimento além de extensão e flexão? Inclinação lateral. Realiza? Rotação, eu acho que sim. Não. Olha só, ele não realiza. Tentem rodar aí o cotovelo de vocês para ver se vocês conseguem rodar. Bota a mão assim na articulação e tentem rodar para ver se consegue. Não, não realiza. Só realiza. Quem faz o movimento de rotação é o ombro. O braço de vocês roda, mas é o ombro que faz esse movimento. Não é isso?
Então, Isso. Verdade. o cotovelo, ele é uma articulação que tem 1 grau de liberdade. Somente 1 grau de liberdade. Por quê? Porque ele só realiza um par de movimento, que é extensão e flexão. Se o cotovelo ele só realiza um par de movimento e ele tem 1 grau de liberdade, a cervical aqui que realiza flexão e extensão, inclinação lateral, tanto direita quanto esquerda, e rotação esquerda e direita, ela tem quanto grau de liberdade? Melhorei a pergunta agora, depois que expliquei. E aí? 2. 2? Por que 2? Ou é 4? Fiquei na dúvida. Bora ver aí. Bora, Thay, vai. Ó. Ela tem Aqui, 3 graus de palpitando. liberdade. Por quê? Ó, flexão e extensão é um par. Inclinação lateral direita e esquerda é outro par. E rotação esquerda e direita é outro par. Então são 3 graus de liberdade. Não é isso? São... Ah, certo. Entendi agora. Então, ela tem 3 graus de liberdade. Aí eu vou fazer outra pergunta. O quadril, ele tem quantos graus de liberdade? Quais são os movimentos que o quadril faz? Vamos lá. Vamos deixar o quadril para depois, então. Nós vamos falar sobre ele nesse instante. Vamos seguir. Então, a cervical tem 3 graus de liberdade, né? Realiza extensão, flexão, inclinação lateral direita e esquerda e rotação direita e esquerda. Biomecânica da coluna torácica. A torácica, o movimento do tórax está envolvido primariamente com a respiração, né? Diafragma lá contrai, o pulmão enche e esvazia. Então, a restrita amplitude do movimento toraxovertebral, no que diz respeito à complexidade e número de tarefas que constituem o movimento humano, ela vai se tornar algo menos relevante que as regiões cervicais e lombar, né? Então, o movimento do tórax é definido predominantemente pela elevação e abaixamento das costelas. Então, a coluna torácica, ela vai realizar esse movimento, somente esse movimento. Primariamente ele, né? Por quê? Ela vai estar em um momento central da nossa parte superior, que é de dificulta, né, determinados movimentos acontecer. A lombar, gente, já vai ser uma estrutura da coluna vertebral que vai permitir alguns outros graus de movimento, né? Puxa, tá repetido aqui. Ela vai realizar esse movimento vai permitir que realize um movimento de extensão do quadril, de flexão, hiperextensão lombar ou flexão, né? Como também inclinação lateral, como inclinação lateral direita, inclinação de lateral esquerda e rotação também. Então ela vai ser quantos graus de liberdade? 3 ou 2? 3. 3. Eu acho que é 3. Olha só, aprenderam, parabéns, muito bem. Por quê? Realiza 3 pares, né? Então, seguindo as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. Se a gente compreende tudo isso que eu falei para vocês da coluna vertebral, os movimentos que ela realiza, o plano que ela está inserida, tudo bonitinho, vocês vão identificar a pessoa que tem cifose, uma pessoa que pode ter lordose, uma pessoa que pode ter lordose cervical.
né? Como identificar uma pessoa que tem cifose? Vocês identificam como? Alguém sabe me dizer? Corcundo? Isso. Agora, em que posição você vai botar ela? E você vai olhar ela de que forma? De frente, de costa, de lado, como vai ser? De costa e de lado também, né? Você vai precisar ter uma visão lateral, né? Você vai botar a pessoa na posição anatômica e aí você vai para a lateral dela e você vai visualizar, ó. Nessa visão lateral você consegue identificar se a pessoa tem cifose ou não. Se ela tem uma lordose lombar ou não, né? Então, são estratégias de observação, de identificar desvios posturais, que a gente vai poder avaliar o nosso aluno e poder prescrever melhor para ele. Se ele tem cifose, você precisa o quê? Fazer um trabalho específico para melhorar isso. E por aí vai, né? Não vamos entrar aqui nesse detalhe agora. E o movimento do sacro, olha aí, que é a parte lá inferior da coluna, né? Ele vai fazer esse movimento de retroversão. Pouco movimento ali, né? A nutação e a contranutação, né? Então, o sacro, quando ele vai fazer essa retroversão, essa é subindo o quadril para cima, subindo o quadril para cima. Eita, que redundância, viu, gente? Vocês estão vendo o professor falando redundante demais. Né? Ele vai subir o quadril, ou então ele vai descer o quadril, né? Então, quando você bota lá o indivíduo para realizar o agachamento, e aí, né, quando ele agacha, nessa fase de transição para a subida, você nota que ele está fazendo um certo levantamentozinho do quadril. Sinal que o sacro dele está fazendo esse movimento de nutação. Ou então, quando ele agacha, você vê que o quadril dele faz uma retroversão, né? Entra o movimento. É uma contranutação. Compreendam isso. E aí vamos para o ombro. O ombro. Quais movimentos que o ombro realiza? Quem sabe me dizer? Alguém se arrisca a falar? Não? Vamos seguir, então. O ombro, gente, ele vai trabalhar em 3 planos, nos 3 planos, né? Vai depender do movimento que ele é realizado. A flexão do ombro, em 180 graus, ela vai estar em o quê? Se ela flexiona ou estende, ela vai estar no plano sagital, né? E vai ali influenciar a articulação glenomeral. Na extensão e hiperextensão, ela é um pouco limitada aos 40 e 60 graus pelos ligamentos glenomerais superiores e médios. Então, a flexão em si, ela fica um pouco limitada com a rotação externa, né? Então, se você faz uma leve extensão, né, do ombro, e você tenta fazer uma rotação externa, ela fica limitada, ela não consegue se realizar. Então, lembrando, o ombro, ele vai ter os movimentos de flexão, extensão, abdução, adução e rotação externa e rotação interna. Quantos graus de liberdade tem esse movimento ou essa articulação? Quantos graus? 3 graus, né? Então é Sei. isso. Por quê? Realiza extensão e flexão, abdução e adução, rotação interna e rotação externa. Beleza? Não vou falar especificamente de cada movimento aprofundado, não, senão não vai dar tempo. Quero falar pelo menos dos movimentos de todas as articulações.
Movimento do cotovelo. Faz o quê? Extensão e flexão. Aqui ele diz que ele faz uma pronação e supinação, mas ele não faz isso. Ele faz uma pronação e supinação, só que ele não é um movimento lá dentro da articulação, né? É o punho, o rádio que faz essa rodagem, né? Com relação à mão, né? Então, quando você pega e pede para o indivíduo lá, faça aí uma puxada anterior supinada. Quando vocês leem isso lá na ficha de treino, você sabe que o movimento da mão vai ser diferente, né? Vocês compreendem isso? Não compreendem? Sim. Perfeito. Então, o cotovelo, ele vai ter esse movimento de flexão e extensão e vai ter essa possibilidade de fazer a pronação e a supinação, que é mais um conceito também anatômico, né? Lembrando que todo exercício é prescrito a partir de conceitos anatômicos, gente. Então, vocês têm que manjar disso, porque chegar lá o exercício, o nome tal, tal, vocês sabem como é que é o movimento que tem que ser realizado. E os punhos? Os punhos, ele vai fazer a flexão, a extensão, ele vai fazer o desvio radial, o desvio unar, como também pronação e supinação, né? Quantos graus de liberdade tem essa articulação? 3. Mais 3? Tem certeza? Vai 3. ter duas. Porque Duas? pronação e supinação, ela não é um movimento completo, né? Flexão e extensão, inversão, que pode ser a inversão, que pode ser o desvio radial, e a eversão, que pode ser o desvio unar. Então, ela vai ser uma articulação com 2 graus de liberdade. Só que ela também consegue fazer um certo movimento de circulação. Circundação, quer dizer. Circulação não, circundação. Se você pegar aqui seu punho e você rodar ele, ele roda, ó. Ele faz esse movimento de circundação. Tanto para o lado esquerdo, como para o lado direito. E a pronação e supinação não vão ser por quê, professor? Porque ele não se compreende como um movimento articular. Entendeu? Movimentos da mão. A mão, ela é um movimento que vai fazer quase todos os movimentos, né? Como extensão, flexão, reposição, oposição, né? Que é reposição. É quando os dedos se afastam um da ponta do outro. Oposição é quando eles se juntam, um toca a ponta do outro, né? Quando a gente vai contar 1, 2, 3, isso se chama é o movimento de oposição. Reposição é quando a gente afasta. A adução, que é quando nós juntamos os dedos, né, colado um no outro. A abdução é quando a gente abre esses dedos. A flexão, você pode ver aí aqui na imagem o rádio sendo flexionado, né? E a extensão quando ele faz esse retorno para fora. E a abdução, que é quando ele faz para a lateral, e a adução quando ele retorna. Compreendem? Sim. Seguindo. Um dos movimentos mais complexos, uma das articulações mais complexas, que é o quadril. Quadril. Quais movimentos o quadril faz? Vou deixar vocês responderem para ver se vocês sabem. Rotação medial, rotação lateral, extensão e flexão, e abdução e adução do quadril. Boa. Então, ó, quadril.
Rotação pode ser chama de rotação lateral. Por quê? Porque uma rotação é interna, né? Ou rotação externa, porque está indo para a lateral, né? A rotação medial é rotação interna, que está indo para dentro. Vocês podem chamar de rotação externa ou rotação interna. É correto também, viu, gente? Ou rotação lateral, rotação medial. Rotação medial é a mesma coisa que rotação interna e rotação lateral é a mesma coisa que rotação externa. Tranquilo? Vocês vão ouvir falar mais em rotação externa e interna. Então, rotação interna é quando você vê que a ponta do pé do indivíduo está apontada para dentro do corpo, né? Para essa parte medial do corpo dele. Então, provavelmente, exista uma rotação interna do indivíduo no quadril. Se vocês botarem a mão aqui no fêmur, né? Botar a mão no quadril e vocês realizarem esse movimento de rotação, vocês vão conseguir sentir, né, que a cabeça do fêmur, ela vai rodar, tanto externa como interna. Então, o quadril ele realiza um par de movimento que é rotação interna e rotação externa, a flexão e extensão, né? O movimento do chute é o movimento de flexão, o movimento de retorno de coice é extensão. E ela também realiza o movimento de abdução, que é esse movimento lateral, e esse movimento de adução, que é esse movimento mais medial, para dentro. Né? Então, é uma articulação que tem o quê? 3 graus de liberdade, porque ela realiza 3 pares de movimento. Beleza? Ok. Seguindo. Aí aqui só uma curiosidade, né? É muito específico quando eu falei o nome dos exercícios, né? Você chega na academia e fala cadeira abdutora. Justamente por quê? Porque realiza esse movimento de abdução do quadril, né? Vai, ó, abduzir, vai abrir. Cadeira adutora, porque vai realizar justamente esse movimento de adução do quadril. Vai o quê? Fechar, né? Cadeira extensora, porque vai realizar um movimento de extensão. Olha aí, de quê? Do joelho, né? E o joelho realiza quais movimentos? Extensão e flexão. Ele é uma articulação que tem 1 grau de liberdade, porque ele só realiza um par de movimento. A extensão e a flexão. Às vezes ele faz uma hiperextensão, quando aí tem algum frochamento no ligamento, né? Ou então é uma capacidade genética do indivíduo, onde ele consegue fazer o seu joelho passar de um nível médio de extensão. Ele consegue ultrapassar esse nível médio, aí ele torna-se uma hiperextensão, né? Às vezes algumas pessoas... Fazer isso. Hã? Eu consigo fazer isso anatomicamente. Perfeito. Já, tipo, fisiologicamente, É genético, né? Genético já faz isso. Perfeito. E às vezes pode até, se não tomar cuidado com algumas coisas, pode até acontecer alguma lesão. Isso. Você que consegue fazer isso, Leonardo, você tem menos risco de ter uma lesão do que uma pessoa que não consegue, né? Por quê? Uma pessoa que não consegue ter geneticamente essa hiperextensão, alguns determinados movimentos do dia a dia, ou até jogando, sei lá, fazendo alguma prática de exercício ou de esporte, vai acontecer que essa hiperextensão ocorra e por essa articulação ela não está adaptada a esse movimento, ocorrer ali um ligamento, né, frouxar, um ligamento romper, dentre outras coisas, né? Já você que consegue ter essa hiperextensão,
ele consegue que o movimento realize de forma mais natural, mais tranquila, né? Já a pessoa que não corre risco de ter lesão séria. Então, o joelho retornando é uma articulação com um grau de liberdade. Os movimentos do tornozelo. O tornozelo ele é bem parecido com a mão, né? Ele vai fazer o quê? A dorsoflexão, que é esse movimento do peito do pé para cima, né? A ponta do pé para cima, e flexão plantar, que é quando a gente realiza a ponta do pé para baixo, né? Quando a gente anda na ponta do pé. Então, o movimento lá, quando você vai treinar a panturrilha, você faz esse movimento, né? De dorsoflexão e flexão plantar. Às vezes, uma pessoa que tem dificuldade de realizar esses movimentos corre risco também de ter lesões, né? Além da dorsoflexão e flexão plantar, aí, o tornozelo ele consegue também fazer a inversão, que é justamente a ponta do pé para dentro, para essa parte medial do corpo, e a eversão, que é essa ponta do pé para essa parte lateral do corpo externa, né? E aí a gente adentra a uma discussão sobre sistema musculares, né? Nós sabemos que o nosso corpo, vocês viram isso em anatomia, nem vou aprofundar. Ele tem 3 tipos de músculo, né? O músculo estriado esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco, né? Nosso corpo ele é recheado de mais músculos estriados esqueléticos, né? E nos movimentos eles são mais utilizados. Vou passar isso aqui para a gente, vocês já viram isso em anatomia. E aí, por que é importante a gente saber? Porque existem músculos em determinados movimentos que vão ser agonistas, vai ter músculos que vão ser antagonistas e vai ter músculos que vão ser estabilizadores. Como também vai ter músculos que vão ser neutralizadores e músculos que vão ser sinergistas. Já ouviram falar nisso? Não, né? Então vamos lá. Músculo agonista vai ser aquele músculo que tem como motor principal, aquele que realiza o movimento. Vamos pensar aqui na rosca direta, que é mais simples. Na rosca direta, onde realiza a flexão do cotovelo, né? Qual músculo que vai realizar esse movimento de flexão? Bíceps. O bíceps. Se o bíceps ele é esse motor principal, ele é o músculo o quê? Ele é o músculo o quê? Agonista desse movimento. Porque ele está realizando o quê? Uma contração concêntrica. E o movimento está no plano da ação. Para que esse músculo bíceps consiga se contrair, algumas outras musculaturas precisam ser o quê? Alongadas, para que ele possa se contrair. Essa musculatura que é alongada, para que ele possa se contrair, elas são os músculos o quê? Antagonistas. Então, qual é o músculo antagonista do movimento da rosca direta que permite com que o bíceps se contraia? Tríceps. O tríceps. Perfeito. Então, vai ser basicamente aquele músculo que é localizado no lado oposto da articulação do agonista. Então, são músculos contralaterais, né? Vai se alongar, ele vai equilibrar o movimento e vai cooperar. E aí, nós temos alguns músculos estabilizadores. Vai ser aqueles músculos que envolvem a articulação, estabilizam o movimento e faz força para movimentar. Justamente nesse movimento de rosca direta, quais são os músculos estabilizadores? Alguém sabe me falar? Vai ter aí alguns músculos aqui nessa parte superior do nosso corpo, né, para manter essa estabilização da escápula e o movimento do ombro estabilizado, para que o cotovelo contraia,
né? Como também vai ter alguns músculos aqui no próprio cotovelo que vai fazer com que ele também realize essa sua flexão, como o acônion, né? Alguns músculos aqui do antebraço, alguns músculos das costas para manter a escápula estabilizada, como também o deltoide posterior e um pouquinho da pinça ali do peitoral. Vai ter os neutralizadores que previnem movimentos indesejados, né? Que é justamente o que eu falei agora, os estabilizadores aqui da escápula, os estabilizadores do ombro, né? Eles vão neutralizar, porque se eu não consigo manter o meu ombro estabilizado, eu vou dar aquela roubadinha, né? Eu vou fazer o quê? Uma flexão do meu ombro, que vai acabar não realizando a extensão, a flexão ideal do meu cotovelo, não trabalhando e recrutando a fibra do bíceps como desejada. E os músculos cinesistas, que quais são os músculos cinesistas desse movimento da rosca direta? Vai ser os músculos aqui do antebraço, né? Radiobraquial, braquiorradial, dentre outros. Deu para compreender? Sim. Então, fase concêntrica, aquela fase que realiza um movimento, né, que contrai a musculatura. Fase excêntrica é a fase de retorno, que estende o músculo, né, alonga a musculatura, que foi realizada a fase concêntrica. Isso é fácil. Então, qual a fase concêntrica do cotovelo? Quando realiza a flexão. O movimento de extensão é a fase excêntrica, né? Então, movimento concêntrico é aquele que contrai, movimento excêntrico é aquele que relaxa. Beleza? E a contração isométrica, o que seria? Contração isométrica, pode falar. É você ficar estático, né? Parado, em determinado grau do movimento. Perfeito. Iso, que vem de quê? Igual. Isometria, força igual, né? Contração parada igual, estática. Então você realiza uma contração e permanece segurando ela. Você contrai o músculo, produz uma força nele e essa força não muda, ela permanece. Então é a contração isométrica, né? A contração concêntrica já falei, a excêntrica já falei. Os músculos realizam diversas finalidades funcionais essenciais. Só temos 3 minutos para acabar. No gerenciamento dos movimentos de vida diária e no controle de postura ereta, interferindo diretamente nas capacidades práticas de cada ser humano, né? Os músculos vai permitir com que a gente consiga realizar essas nossas atividades funcionais dia a dia, do andar, do correr, do saltar, do nadar, entre outras, né? Isso é bem compreensível para vocês. Aqui um mapa dos músculos. Queria falar isso de forma aprofundada, mas infelizmente não vai ter como, né? E vai ficar para a gente falar sobre essas ações externas, viu, gente? Eu vou ver com Tamires. Eu fiz esse resumão da unidade 1 e 2, né? Eu queria finalizar aqui com vocês, espera aí, para a gente fazer uma análise do agachamento. Espera aí. Fazer aqui essa análise cinesiológica do agachamento para finalizar. E aí também vem comigo se não sei se vai ter a oportunidade de ter outra aula ou não, porque vocês já vão fazer a prova, né? Então, análise cinesiológica do agachamento. Vamos lá. Quais movimentos são realizados no agachamento? Pense aí as articulações que são envolvidas. Vamos lá. Quais as articulações são envolvidas no agachamento? Articulação do quadril, Quadril, joelho, tornozelo. show. O quadril realiza qual movimento? Extensão,
Flexão, quando ele desce, né? Ele existe extensão e flexão, né? Os dois. O joelho. Mesma coisa do quadril. Perfeito. E tornozelo? Ele fica Tornozelo. neutro? Acho que sim. Vamos lá. Para a gente fazer análise cinesiológica de qualquer movimento, a gente precisa compreender a fase ascendente e a fase descendente, né? A fase ascendente vai ser aquela fase concêntrica, de contração concêntrica, e a fase descendente é aquela fase de contração excêntrica, né? O quadril, ele inicia... o quadril. O agachamento, ele é um movimento que inicia em qual fase? Na fase excêntrica. Por quê? Nosso corpo ele está ereto, em pé, e quando ele realiza esse movimento de agachar, né, de flexão do quadril, de flexão do joelho, ele está o quê? Na fase excêntrica, porque as musculaturas vão ser alongadas. Ó, o glúteo alonga, o quadríceps alonga, né? Para que esse movimento de flexão do quadril, flexão do joelho e dorsoflexão, que o tornozelo não vai estar em neutro. Por que não vai estar em neutro? Porque quando a gente agacha, o nosso joelho ele vai um pouquinho para frente. Esse movimento do joelho e se movimentar um pouco para frente, é necessário realizar uma ação de movimento no tornozelo, né? Que é a dorsoflexão. Então, por isso, tem que fazer mobilidade de tornozelo para que realize um movimento de agachamento com melhor qualidade. Porque na ação do movimento acontece esses movimentos específicos aí em cada articulação. Se a gente compreende isso aqui, fica fácil a gente fazer como melhorar o agachamento do nosso aluno. A gente compreende que o tornozelo dele vai fazer uma dorsoflexão, eu preciso trabalhar a mobilidade disso aqui, porque esse joelho vai um pouco para frente, ele não fica reto, né? Vai haver uma flexão do joelho nessa fase descendente e vai haver uma flexão do quadril. Quando ele sobe a fase concêntrica, vai haver o quê? Uma extensão do quadril, uma extensão do joelho e uma flexão plantar. Mas quais músculos estão envolvidos? Olha só. O tríceps sural, que é o solo e gastrocnêmio, aqui de trás, ó, e fazendo com que haja uma estabilização, uma força de resistência para conseguir manter esse peso. O quadríceps, que vai se alongar e se contrair. Na fase excêntrica, ele se alonga, na fase concêntrica, ele se contrai. Os glúteos e isquiotibiais, os eretores da coluna, a gente precisa pensar nele também, porque ele vai dar essa estabilização e sustentação da carga que está em cima. E o abdominal transverso, que é justamente a manobra de brace, que deve ser feita para que o quadril não tenha essa frouxidão, né? Ele não perca esse equilíbrio. A gente fala trava o core, faz a manobra de brace para que você consiga realizar o agachamento da melhor forma. E qual é o plano que está inserido o agachamento? No plano sagital e eixo lateral. Por quê? Ele realiza movimento de extensão, flexão, dorsoflexão e flexão plantar. Pode perguntar, Leonardo, você levantou a mão. Não, é só um comentário que o senhor fala em relação aí ao abdominal, onde muita gente, né, na hora de fazer a execução do agachamento e de entre outros exercícios, não faz essa contração do core. Não faz. É um movimento realizado de forma inconsciente, né? Sem padrão completo. É necessário que a gente oriente isso. A gente possa trabalhar isso com os nossos alunos. Isso é um diferencial, viu? Porque a estabilização do abdominal transverso, né, você trabalhando ele, você consegue fazer com que, durante o movimento, se recrute mais fibras de quadríceps, de glúteo e de isquios no movimento, né? Sem causar desvios posturais. E até também uma proteção na lombar, né? Também, né? Então, pessoal, é isso.
Tinha muita coisa ainda para a gente falar, muita coisa para a gente abordar, mas compreendam que a vida acadêmica de vocês não se resume somente às aulas aqui, né? Vocês têm várias outras ferramentas que vocês podem estar aprofundando o conhecimento de vocês. Não fiquem presos somente aos encontros, né? Vocês podem estar explorando aí o ambiente virtual de vocês com o livro, com os vídeos, né? Com algumas outras ferramentas lá disponíveis, as autoatividades. Existem outros meios de vocês procurarem aprofundar esse conhecimento sobre cinesiologia, sobre biomecânica, fazer cursos, seguir algumas referências, ler artigos, ler livros. Então, vocês precisam aprofundar o conhecimento de vocês e não é isso aqui que vai lhe dar uma base boa. Isso aqui é, como eu falei, é um alicerce que a gente está construindo para que vocês possam levantar essa casa melhor depois, né? Então, se aprofundem nesse conhecimento que é extremamente importante para a nossa profissão, para vocês serem um bom profissional e para vocês levarem o nome da educação física. A educação física precisa de pessoas qualificadas. Chega, não tem mais espaço para a gente fazer por fazer. A gente precisa fazer e saber o que é que está fazendo, né? Vamos deixar um pouquinho essa base de experiência empírica tomar conta da nossa atuação profissional e começar a se importar mais com a ciência, com o estudo, relacionar esse conhecimento empírico com conhecimento científico e a gente vai longe, né? A gente precisa valorizar a nossa área. E são vocês que estão nesse processo de formação que vai fazer com que as coisas aconteçam, ok? Então, fica aí para quem quiser fazer alguma ressalva, alguma contribuição, alguma pergunta para a gente poder finalizar. Só falar mesmo que a aula foi muito boa, muito conhecimento passado, e agradecer ao professor pela aula. Valeu, Leonardo. Muito obrigado, viu? Pela sua Eu digo contribuição, mesmo. né? Por Deveria tudo. tentar ir na quinta-feira, ser a primeira aula antes da prova. Valeu, Thay. Muito obrigado também por sua contribuição. Andressa, queria falar algo? Não. Tchau, tchau. A aula de hoje foi muito, muito boa. Tá ok. Valeu, pessoal. Tenham uma boa noite, um bom descanso. E até breve, se a gente puder se encontrar por aí. Ok? Valeu, tchau, boa noite. Boa noite. Ok, tchau, boa noite.